Olá, alunos. Meu nome é Marcos Roberto Buri. A gente vai falar sobre a aula 2 de PCP ligada à previsão de demanda. Outras denominações do departamento de PCP, só para revisar um pouco a aula passada, né? Nós temos, ele pode ter PCP, que é simplesmente a programação e o controle realmente da produção. Vai cuidar só da programação dentro da fábrica e do controle da produção dentro da fábrica, tá certo? Ou ainda ele pode ter uma função de planejamento. O que ele vai ter? Ele vai se relacionar com os fornecedores, fazer a coordenação junto com compras para colocar os materiais dentro do processo produtivo e vai acumular também a função da programação e controle da produção dentro da fábrica. Aqui nós temos uma política da qualidade de uma empresa de bens de consumo, que é a Natura, né? Que a gente vai mostrar agora a conexão que existe entre o PCP e essa política da qualidade, tá certo? Então aqui, se você olhar aqui, o cumprimento da legislação aplicável da organização para os seus produtos, processos e serviços, de acordo com os princípios voluntariamente subscritos pela empresa em qualquer país que ela atue. Por exemplo, a gente está falando aqui de shelf life. Para quem não sabe o que é shelf life, é o prazo de validade dos produtos, que é uma coisa que afeta essas empresas que trabalham com bens de consumo, né? Tá certo? Então o PCP ele vai ajudar a área de controle de qualidade no sentido da distribuição de produtos, de não ter excesso de estoque, de uma tal forma que o produto vença na prateleira do supermercado, da farmácia e tudo mais. Tá certo? A busca permanente do aperfeiçoamento em todas as suas atividades, garantindo a qualidade dos produtos e processos de forma sustentável, aumentando a produtividade e competitividade da Natura e promovendo a satisfação de nossos consumidores, consultoras, fornecedores e clientes. Então, o que o PCP vai ajudar aí nessa questão do cumprimento da política da qualidade? É na coordenação da cadeia produtiva, ou seja, a sincronização entre a demanda, produção e os fornecedores de uma tal forma que eu não tenha estoque, não gere estoque por toda a cadeia. Com isso, eu garanto aquela questão do shelf life, que o produto não vença na prateleira e cause um transtorno para a empresa, como no caso ela tem que fazer um recal. Cumprimento da legislação aplicável da organização para seus produtos e processos. Aqui nós estamos falando das estratégias de prioridades competitivas, né? Então, a estratégia competitiva entende-se o quê? Baseia na missão corporativa, reflete a empresa e planeja usar todos os seus recursos e suas funções para obter uma vantagem competitiva, né? Estratégia de marketing, por exemplo, é a maneira com que a empresa irá vender os seus produtos e distribuir seus produtos e serviços. O PCP ele vai trabalhar junto com o marketing naquele sentido de estabelecer uma estratégia de distribuição. Tá certo? Então, por exemplo, vamos pensar na questão do Brasil, por exemplo, né? Se por exemplo, a gente tivesse uma fábrica aqui em São Paulo, o mercado mais longe de São Paulo ficaria sendo o Nordeste. Então, o que o PCP vai trabalhar junto com a área de marketing, né? Primeiro, ele vai fazer, para poder fazer o lançamento de uma campanha a nível do Nordeste, ele faz o lançamento, ele faz a distribuição primeiro para o Nordeste dos produtos e vem descendo pelo litoral, por todas as capitais, até chegar em São Paulo. De uma tal forma que eu vou estar com todos os produtos na época do lançamento em todos os mercados, em todas as farmácias e todos os pontos de venda no Brasil todo, tá certo? Depois nós temos a estratégia de finanças, que identifica qual que é a melhor forma de utilizar os seus bens e serviços, né? Que é o quê? O PCP vai trabalhar junto com a área de finanças no sentido de priorizar a produção daquilo que vende mais, daquilo que tem mais faturamento, daquilo que gera mais dinheiro para a empresa, tá certo? É com esse aspecto que o PCP vai estar trabalhando nisso. Estratégia de produção, nós temos depois a gente vai falar um pouco no meio da aula, né? Que são as 3 grandes áreas que o PCP atua muito forte com a fábrica, que são as decisões estratégicas, decisões táticas e decisões operacionais, tá certo? Depois nós temos a estratégia de desenvolvimento do produto, que o PCP junto com a área de vendas e marketing auxilia, né? Com relação às atividades de desenvolvimento do lançamento de produto, né? E depois nós temos a estratégia de recursos humanos,
que é atrair, avaliar e motivar e manter o número de tipo de funcionário. Nesse aspecto, o que o PCP faz? Em face da demanda, existe um balanceamento de carga dentro da fábrica, né? O número de pessoas que eu preciso para poder desenvolver uma atividade produtiva, tá certo? Então, em alguns momentos, quando a demanda está subindo, o PCP solicita trabalha em conjunto com a área de recursos humanos, no sentido de solicitar mão de obra, contratar mão de obra para trabalhar dentro da fábrica. Outra coisa, o PCP também pode estar também contratando mão de obra temporária, como acontece com algumas indústrias na área, por exemplo, agora que nós passamos o carnaval, nós temos, por exemplo, a possibilidade agora de termos a Páscoa, né? Então, essas empresas que trabalham com chocolate, por exemplo, vão precisar de mão de obra temporária para dar conta das encomendas à Páscoa que se aproxima daqui a algum tempo, tá certo? Depois nós temos, dentro desse alinhamento, o que a gente pode dizer de uma visão geral? A estratégia de pesquisa e desenvolvimento, de marketing, estratégia de operações e finanças, elas têm que estar alinhadas a uma estratégia corporativa e ao mercado a qual a gente vai estar atendendo. E é muito importante as pessoas que trabalham na área de PCP entender o mercado, porque daí eu tomo uma série de ações para evitar que eu tenha um desalinhamento da empresa em relação ao mercado. Quando a empresa trabalha desalinhada em relação ao mercado, ao que o mercado esteja procurando, o que acaba ocorrendo? Excesso de estoque, problemas de qualidade e uma série de complicações que acabam atrapalhando as empresas dentro desse mercado como um todo, tá certo? Quais são as tendências dentro dessa área que nós temos que entender quando a gente está pensando em PCP, né? O processo de transformação está trabalhando mais aproximadamente entre cliente e fornecedor. Então, o que acontece? As cadeias acham que... O que acontece? Existe hoje um enxugamento das cadeias, tá certo? Então, hoje as empresas estão se localizando mais perto dos fornecedores e dos mercados, né? Principalmente se a gente for falar em termos da região sudeste do Brasil, de São Paulo, Paraná e Santa Catarina e Minas, hoje, nós temos uma concentração do número de fábricas. Por quê? Porque praticamente a gente consegue atender a todo o nosso mercado por volta, a gente for falar de lead time, ou seja, de prazo de entrega dos meus produtos, aonde eu vou fazer a distribuição, em menos de 72 horas, tá certo? E hoje a gente fala muito nessa questão de cadeia de valor, que eu tenho que entender muito quando eu estou trabalhando com relação ao PCP, que são todos os passos que agregam valor ao produto. Aquilo que agrega valor dentro da cadeia é muito comum por parte das empresas que elas não querem estar mexendo nessas engrenagens que agregam valor. Ou seja, aquela mão de obra qualificada que está dentro da fábrica hoje, as empresas estão lutando para poder manter essa mão de obra nesse momento, por exemplo, de demanda baixa. Por quê? Porque essa mão de obra, se eu perder essa mão de obra dentro dos processos produtivos, vai demorar para mim poder contratar esse pessoal de novo, tá certo? Olhando aqui nessa questão da cadeia, a gente vai olhar aqui. Aqui tem um exemplo de uma cadeia de valor. Então, aqui, o que nós temos? Nós temos os clientes, nós temos umas conexões, que são as atividades de apoio, que é marketing e recursos humanos. Depois eu tenho um processo de transformação, que é o que o PCP coordena isso, muito fortemente. E nós temos os fornecedores. É esse ambiente que a maioria das empresas estão incluídas dentro do mercado hoje. E quando a gente fala de previsão de demanda, a demanda vem daqui para cá. E eu preciso sincronizar quanto que eu estou vendendo aqui, quanto que eu estou produzindo nessa sincronização e quanto que eu estou e adequar a minha relação com meus fornecedores. Eu costumo dizer dentro do mercado que um bom cliente, como a gente está falando da relação das empresas com os fornecedores, é aquele cliente que tem uma responsabilidade com relação aos negócios. Então, aquilo que eu esteja comprando é aquilo que realmente eu esteja precisando, para eu poder ter fluxo de dinheiro para poder pagar os meus fornecedores em dia e manter a sustentabilidade dessa cadeia. O PCP hoje ele trabalha muito fortemente nesse pensamento de relação entre cliente e fornecedor. Quando a gente olha nessa questão de PCP, a gente veja o seguinte, né? A gente vai falar um pouco mais com detalhe nisso, mas o que aconteceu com relação ao PCP nos últimos anos, né? O avanço contínuo da tecnologia de informação
possibilita as empresas a terem o quê? A previsão de demanda. Hoje eu consigo entender quanto que eu estou vendendo a cada momento dentro do mercado. E com base nisso eu consigo trabalhar com uma visão de planejamento mais assertiva dentro das empresas, né? Hoje o que está acontecendo também, outra coisa que influi dentro do mercado, é a redução das barreiras do comércio internacional, né? Hoje a gente vê NAFTA, União Europeia, Mercosul, Aliança do Atlântico, todo mundo fazendo acordos e isso influi dentro das empresas. Agora não tem uma demanda só regional ou nacional com qual eu vou estar trabalhando. Eu vou ter que trabalhar agora com uma demanda de exportação dos meus produtos e serviços que eu estou colocando dentro lá fora. O que está acontecendo também dentro de outra coisa que afeta dentro dessa questão da programação é as reduções dos custos de transporte, né? Hoje, com a globalização, as empresas estão buscando novas formas de fazer a movimentação de produtos e a gente está tendo ou assistindo uma redução desses custos de transporte de uma maneira brutal. Mercados de alto crescimento e altos lucros, como por exemplo os BRICS, nos últimos anos, e a integração das cadeias produtivas. Tá certo? Outra estratégia competitiva que a gente está assistindo hoje em virtude da crise econômica é o baixo custo, tá certo? As empresas hoje estão forçadas, em virtude da baixa demanda, a reduzir os seus custos, né? O que acontece com os produtos quando a gente trabalha numa empresa, a gente vai trabalhar com o PCP numa empresa de produtos de baixo custo, né? Qualquer perda de produtividade, qualquer perda de máquina, qualquer parada de máquina, qualquer problema de qualidade, nesse sentido, acaba afetando o resultado da empresa. Então, o segmento de mercado, a satisfação da necessidade de um determinado mercado, de nicho de mercado que eu preciso trabalhar em relação a isso, tá certo? A diferenciação de produto, por exemplo, a oferta de produtos que se diferem significativamente da concorrência. E ainda as empresas de World Class Manufacturing, né? Que é o quê? Desenvolve estratégias de produção que está alinhada com a estratégia corporativa, no qual é compatível com as metas globais das empresas. Tá certo? Outra definição importante é a unidade de estratégia de negócio, que se pode trabalhar dentro de uma empresa nesse sentido, que são negócios isolados dentro de um conglomerado que opera como uma empresa independente. E a estratégia corporativa, que é a estratégia financeira geral adotada pela matriz. E outra coisa que é importante, estratégia de negócio, que é a forma como uma unidade de estratégia de negócio aborda os mercados específicos a que servem os seus produtos e fornecem. Tá certo? Nós temos também as estratégias funcionais, que é a estratégia desenvolvida por funções, marketing, recursos humanos dentro da organização, para apoiar a estratégia de negócio dentro das empresas. E a competitividade, que reflete a posição da empresa em relação ao mercado consumidor relativo à sua concorrência. Voltando nessa questão da estratégia de custos, é fornecer produtos de baixo custo, que é a competência básica para que a empresa deseja competir em nichos de mercado. Por exemplo, produtos como commodities, farinha, petróleo e açúcar, né? Petróleo, por exemplo, ele flutua muito o preço, né? São produtos realmente, quando a gente fala de commodities, são produtos que têm preços relacionados em bolsa de mercado internacional, como por exemplo, o petróleo, que hoje está sendo negociado a $26, a soja, a farinha e o milho, né? Nesse aspecto, a empresa não tem domínio do preço de venda. O que acaba ocorrendo? Você tem que trabalhar com um custo muito enxuto, com um sistema de programação muito enxuta para poder ser competitivo nesse mercado. Outra coisa nessa relação de prioridades competitivas, nós temos o quê? A qualidade, que a gente vai falar daqui a pouco, entrega e flexibilidade. Qualidade. Fornecer produtos de alta qualidade.
Ou seja, qualidade de produtos. São produtos de maior qualidade que existem preços mais altos, por exemplo, como o caso a Mercedes-Benz faz isso. Estabelecer um nível adequado de qualidade de um produto segundo a exigência do cliente, tá certo? Custo a gente já falou. Funções do planejamento. Então a gente tem o quê? O planejamento tático, que aborda as questões como enquadrar a empresa em materiais e mão de obra de modo eficiente. Quantos trabalhadores precisamos? Devemos ter um estoque de produto acabado? Tá certo? Ou ainda, outra função que o PCP atua muito é o planejamento operacional, que são decisões restritivas de curto prazo. A quem que eu vou distribuir tarefas? Quais trabalhos têm prioridades que tem dentro da fábrica? Tá certo? Dentro dessa questão do planejamento estratégico, nós temos decisões amplas e geralmente de longo prazo, que abordam as necessidades dos clientes, que devem estar alinhadas com a estratégia corporativa. Ou seja, como que eu vou fazer o produto? Eu vou trabalhar com uma participação de uma outra empresa dentro desse processo, com uma coparticipação ou não? Aonde eu vou localizar a minha fábrica? Minha fábrica vai ficar perto de um mercado, perto de uma rodovia? Quais são os fatores que eu vou considerar para poder fazer essa questão da localização? E quanto de capacidade eu preciso? Aí o PCP atua muito nesse sentido, que é o quê? Ele vai tentar adequar a capacidade, mais uma vez eu estou reforçando aqui com vocês, com relação à demanda. Meu, tá difícil. Meu, isso aqui tá fogo. Outra questão de tema de estratégia é a questão da flexibilidade, né? Que é a habilidade da empresa oferecer uma ampla variedade de produtos a seus clientes e a rapidez com que a empresa converte os seus processos. Nós temos também a entrega, né? Que é fornecer produtos rapidamente, um fator determinante para a decisão de compra em certos nichos de mercado, como o preço a prêmio, por exemplo. A empresa poderá cobrar em caso de garantia de entregas. É uma outra parte que o PCP atua muito fortemente dentro do mercado, né? Outra coisa que a gente pode trabalhar em termos de qualidade de processo, que é a crítica de qualquer segmento do mercado, ou seja, uma bicicleta de uma criança para uma competição, ou ainda produzir produtos livres de defeito, tá certo? Serviço, ainda, ou o ciclo de vida de produtos está cada vez mais curto. Os produtos oferecidos por diversos fabricantes são praticamente idênticos. Qual que é o foco principal? É você oferecer serviços e a área de PCP vai estar atuando isso. Por exemplo, a SKF, que é uma fabricante de rolamentos, orienta os seus clientes quanto ao uso e manutenção de rolamentos, como os produtos são entregues ou acompanhados desse mercado, né? Eu... Aqui está colocando uma figura aqui, que é como é que funcionou essa questão das prioridades competitivas dentro das empresas, tá certo? Então, em 1950 a gente tinha custos, em 1970 as empresas começaram a trabalhar buscando a qualidade, em 1980 e 90 a flexibilidade,
E hoje a gente está falando muito nessa questão de serviços. Então as empresas não oferecem só produtos, elas oferecem serviços para estarem trabalhando nisso dentro do mercado, tá certo? O que é ganhador de pedido? Uma coisa que a gente trabalha muito nessa questão do PCP na hora que você está trabalhando com os orçamentos dos clientes, né? São as características de uma empresa distingue de sua concorrência de forma que ela vai conseguir conquistar o pedido em relação ao mercado. E os qualificadores são as características mínimas que uma empresa tem que ter em relação ao produto e serviço. Isso afeta muito a área de PCP, porque como a gente começa a se relacionar muito com o marketing. E marketing passa como o cliente pensa, a gente tem que passar essas informações para a empresa, para que a empresa consiga fazer essa questão de ganhar pedido, né? Nessa figura eu te mostro o seguinte, que em algum momento teve alguém que conseguiu trabalhar com custo e começou a ganhar mercado, tá certo? Só que os meus concorrentes, em virtude disso, me acompanharam nisso. Depois essa empresa começou a trabalhar com qualidade. Os concorrentes reagiram nessa questão da qualidade, como aconteceu, por exemplo, com a ISO 9001, né? Poucas empresas tinham a ISO 9001 em 1984 e hoje virou uma quantidade muito de empresas que tem isso. Então, praticamente a ISO 9001 ela não diferencia muitas empresas com relação à qualidade, tá certo? A questão da entrega, e hoje a gente está vivendo ainda um mundo da personalização dentro do mercado, tá certo? Natureza do planejamento e controle da produção. O que é planejamento e controle? São as atividades de um projeto de operação produtiva. Entrada, que a gente estava falando com vocês, transformação e saída. Determinam a forma e a natureza dos sistemas e os recursos que contém. Então, o PCP ajuda? O PCP nada mais é do que é o setor que administra a fábrica, olhando o cliente, finanças e os fornecedores, tá certo? Natureza do planejamento e controle. O propósito do planejamento e controle é a preocupação com o andar do sistema no dia a dia da empresa. Faturamento, produção, recebimento de material, entendeu? Atendimento à reclamação dos clientes, se eu tiver. É cuidar com que toda a fábrica funcione bem no dia a dia. Porque se eu conseguir garantir com que a fábrica trabalhe bem no dia a dia, no final do mês, eu consigo ter um resultado positivo em termos financeiros, em termos de satisfação de clientes e tudo mais, tá certo? A relação do PCP e o processo. O PCP visa basicamente transformar de maneira ótima, ou seja, maximizar o lucro ou minimizar os custos num conjunto de entradas no sistema empresarial. Lembrando que esse conjunto de entradas empresarial, o que a gente está falando? De mão de obra, capital, matéria-prima, máquina e infraestrutura. No final, o que eu vou ter? Produtos e serviços, tá certo? E o foco do PCP para cada tipo de fábrica seria o seguinte, para cada tipo de processo produtivo: planejamento de materiais, programação de produção e controle de custos, né? Outra coisa, a natureza do planejamento e controle. Um projeto de operação produtiva estabelece de forma física e a estrutura da produção. O planejamento e controle gerenciam as atividades de operação produtiva de modo a satisfazer a demanda do consumidor. Ou seja, o homem de PCP ele olha o mercado, ele não olha a fábrica. Ele faz com que a fábrica funcione em relação ao mercado. Na década de 70, por exemplo, era exatamente o contrário. Os gerentes industriais, em virtude daquela tendência de fazer o que era mais fácil, fazia-se os produtos, faziam com que os consumidores se adequassem à fábrica. Hoje não. Hoje a fábrica tem que se adequar aos consumidores que tem dentro do mercado. Qualquer operação produtiva requer o quê? Planejamento, planos. Planejar é fazer planos e controle para revisar esses planos. E o PCP é o setor que é responsável por isso. Algumas operações são mais difíceis de planejar do que outras. As que têm alto nível de previsibilidade podem ser particularmente difíceis de planejar. Já as operações que têm alto grau de contato com os consumidores podem ser mais difíceis de controlar devido à natureza imediata de suas operações.
Difíceis de previsibilidade, de alto grau de contato com os fornecedores, são as empresas que trabalham com produtos por encomenda, como, por exemplo, aquelas indústrias de cozinha por encomenda que o pessoal trabalha aí no mercado. Cada cozinha tem uma dimensão diferente, uma especificação diferente, e o cliente pode estar revisando esse pedido durante o processo. Ele aguarda, ele escolhe aguardar o prazo de entrega do produto e a empresa tem que estar toda hora revisando o plano de produção. Diferentes aspectos do planejamento são o controle que pode ser vistos representando a conciliação entre fornecimento e demanda. Quais são os tipos de processo de conversão que a gente falou na última aula com vocês? Projetos, processos intermitentes, processos contínuos e indústria de processamento. Se você observar aqui nessa figura, projetos eu tenho o quê? Uma alta variável de saída, que são as empresas que fabricam por encomenda. Só que eu tenho o tamanho do lote que é pequeno, que é único, né? Isso acaba atrapalhando um pouco o sistema de planejamento. Já nos processos intermitentes, já vou ter uma média variedade cedida, eu já vou ter uma linha de produtos que a empresa vai estar fabricando, e eu vou ter um lote, vai surgir o lote de produção. Lembrando que esse lote, dentro da área de qualidade, tinha uma atividade chamada rastreabilidade. E o PCP auxilia a área de controle de qualidade no sentido de rastrear todos os materiais que fazem parte do processo produtivo. Se eu tiver uma empresa que estiver em processo de certificação de ISO 9001, é muito importante que eu tenha esse controle. E o PCP cria a documentação para o controle de qualidade, no sentido de ter os registros de todos os materiais, os lotes de fabricação que foram produzidos naquele processo. Aí eu vou ter os processos contínuos, onde eu vou ter uma baixa variabilidade de saída e muitos lotes, né? O tamanho do lote vai crescer bastante. E a indústria de processamento, que praticamente eu vou ter um produto só e um tamanho do lote um pouco maior. Dicas do controle para gestão, dentro dessa questão da área de PCP. Primeiro, o controle de estoque ele tem que ter 100% atualizado, né? É impossível de eu conseguir fazer um planejamento olhando a demanda se eu não souber quanto que eu tenho dentro da fábrica, em termos de produto acabado e os materiais. O cadastro de estrutura de produtos também tem que estar 100% atualizado. Não é inviável fazer planejamento se eu não sei quais são essas peças, as partes que compõem o produto, nesse caso a estrutura de produto. E a coordenação das atividades foco, que é o quê? Planejamento de materiais, programação de produção e controle de custos. Certo? Qual que é a outra natureza de planejamento e controle? Fornecimento de produtos e serviços, que a gente está falando aqui, e recursos da produção. Aqui é a parte de fornecimento. Eu vou ter uma atividade de planejamento e controle e eu vou conciliar essa parte da cadeia de valor com essa daqui, que é a demanda de produtos e serviços. Ok? Quando eu faço essa conciliação, eu acabo melhorando o resultado financeiro da empresa. Por quê? Porque eu não começo a gerar estoque por toda a cadeia produtiva. Tá certo? Aqui é o marco fluxo que a gente apresentou na última aula aqui com vocês. Aqui nós temos o quê? As informações técnicas, estrutura de produto, lista de material e processo de especificação. Aqui eu vou ter previsão de demanda, previsão de vendas, encomendas que eu preciso ter dentro do processo de planejamento e controle da produção. E eu preciso entender o que eu tenho de recursos, que é a disponibilidade de mão de obra, matéria-prima e componentes, e a disponibilidade de equipamentos. Aqui eu vou elaborar a fabricação e controle da produção, tá certo? Aqui é que a gente fala daquela que eu estava comentando aqui com vocês, daquela documentação que eu preciso para poder gerar a rastreabilidade do processo, que é o quê? Que são nada mais do que as ordens de produção, tá certo? Com elas, eu consigo controlar o processo em todos os seus aspectos, inclusive no aspecto legal de rastreabilidade, e controlar os custos que eu tenho dentro do processo produtivo. Ou seja, eu orcei um custo quando eu fiz o meu planejamento, e eu tenho que fazer com que esse custo seja cumprido. Aqui eu vou ter uma outra atividade que é muito comum dentro da área de PCP, que é o quê? É o feedback. Vou corrigir quando tiver que corrigir alguma alteração desse processo e procurar trabalhar em cima disso. Tá certo? Outra coisa que o PCP trabalha muito é
que a gente está começando a entrar agora um pouco mais profundo na questão da previsão, que é o quê? Que é agregar, que reflete o quê? A ideia de se focalizar na capacidade total, não em produtos individuais e serviços individuais, que é o quê? Se eu consigo resolver as questões estruturais, que é do planejamento agregado, no detalhe, quando chegar no produto e serviço naquele detalhe, eu vou tratar numa outra fase do planejamento. Mas eu preciso estudar e analisar para ver o seguinte, a minha fábrica ela está com resultado positivo em termos de produtividade, em termos globais ou não? Sim ou não? Se eu conseguir responder essas questões, eu consigo chegar a uma estratégia de agregação feita em relação a produtos, a mão de obra e a tempo. Né? Quais são os tipos de previsão agora que a gente vai trabalhar com vocês? Quais os horizontes? Nós temos previsão de curto prazo, que a gente vai falar, o horizonte dessa previsão, que é o quê? O que eu vou vender na próxima semana? O que eu vou vender no próximo mês? O que eu tenho de pedidos em carteira atualmente aqui colocados ou pedidos que já estão negociados que não entraram dentro do sistema da empresa? A questão do médio prazo, qual que é a perspectiva de venda que eu tenho no semestre ou nesse ano aqui de 2016 e a de longo prazo, o que eu vou vender nos próximos 5 anos que a gente vai estar olhando aqui com vocês. Né? Na de curto prazo, quais são os problemas que vão afetar dentro da área de PCP? O primeiro, a carga de trabalho, que é o quê? Olhar e ver como é que está a minha carga de trabalho em cada processo que eu estou gerenciando, tá certo? Carga máquina e o sequenciamento dos trabalhos. Lembrando que essa questão de sequenciamento do prazo tem uma parte muito importante, que é o quê? Dentro dessa estratégia de PCP, o que eu vou procurar trabalhar? Eu vou procurar maximizar o lucro, o quê? O faturamento da empresa, ou seja, aquilo que dá mais dinheiro para o processo produtivo, eu vou estar sequenciando na frente, muitas vezes, porque eu estou procurando gerar recursos para a área financeira para eu poder pagar os fornecedores. Em alguns outros momentos, eu vou determinar uma prioridade com relação ao cliente, tá certo? A área comercial está desenvolvendo um novo cliente, em virtude de alguma estratégia que possa ter em relação a isso, e eu vou mudar todo o processo produtivo para atender cliente. Só que o PCP ele tem que fazer a ponderação dessas coisas. Eu vou atender finanças, buscar faturamento, ou eu vou buscar atendimento de cliente, tá certo? Quantidades que eu vou fabricar e quantidades que eu vou comprar. Se eu tiver que comprar fora, produzir alguma coisa fora ou terceirizar a atividade fora, eu vou tomar a seleção nessas questões de curto prazo. No horizonte de 2 meses, como você olha aqui, ó, no médio prazo, eu vou ter os níveis agregados de estoque, produção e a minha força de trabalho. Ou seja, eu não vou demitir as pessoas se eu tive uma queda de venda momentânea no curto prazo. Eu posso estar demitindo ou contratando as pessoas se eu tiver uma queda de demanda como? No médio e longo prazo. E depois eu tenho as questões de longo prazo, que é o quê? Projeto de produto, localização, ajuste de layout de processo. O que é o layout? Seria a disposição das máquinas e equipamentos dentro das instalações e a questão da capacidade produtiva e processo. Dentro desse horizonte, eu vou estar trabalhando com um horizonte de 18 meses, tá certo? Dentro das questões do planejamento agregado que a gente está comentando, nós temos algumas forças que vão estar atuando dentro do planejamento agregado, que são essa parte de cima aqui dessa figura, que é o quê? A questão corporativa, ou seja, os acionistas, os diretores da empresa determinam, passam uma meta de lucro, por exemplo, no final do ano que a empresa tem que alcançar, tá certo? Ou seja, eles querem saber quanto que eu vou ter de lucro, quanto que eu vou estar ocupando em termos de crescimento de market share, por exemplo, no mercado, se eu instalei a nova fábrica, se eu modernizei o meu processo produtivo, e tudo isso vai entrar dentro da área de planejamento. Eu vou ter que adequar a minha programação e negociar ela dentro desse contexto. Depois eu tenho as condições externas. Por exemplo, se você analisar todo o mercado externo hoje, né, interno, por exemplo, no Brasil, nós estamos passando por uma crise econômica. E isso afeta diretamente o sistema de planejamento dentro das empresas. Eu vou trabalhar com estoque? Não vou trabalhar com estoque. Eu vou tentar manter um fornecedor-chave funcionando dentro dessa situação de crise, como algumas empresas devem estar fazendo nesse momento, que é o quê? Mesmo não tendo necessidade de compra de material, eu vou estar colocando os pedidos com esse fornecedor, porque ele é muito estratégico para mim nessa relação, para poder manter ele vivo dentro desse mercado. Porque se ele não existir mais, eu perco a minha competitividade do meu produto como um todo, tá certo?
Quando a demanda está alta, nesse caso, é justamente o contrário. Eu vou procurar aumentar ou contratar ou comprar mais máquinas nesse sentido, tá certo? Então, a gente costuma dizer que a gente faz a sanfona, que é o quê? Tanto para baixo como para cima, existe uma... Quando falo para baixo, que é encolher a empresa ou como aumentar a empresa, o planejamento agregado vai estar trabalhando nisso. E quais são as saídas dele? A primeira saída aqui é a programação de mão de obra semanal que a gente vai estar discutindo nas próximas aulas. E o programa diário de faturamento, tá certo? A outra saída é o plano mestre de produção, tá certo? Que é o quê? Quanto que eu tenho de estoque de produto acabado na cadeia? Isso é muito importante. Eu vou ter estoque de produto acabado ou não vou ter estoque de produto acabado? E aqui vai sair todo o MRP, que é o Manufacturing Research and Planning, que é o quê? Que é o planejamento de recursos materiais que eu vou estar passando para os meus fornecedores. Quais são as entradas e saídas em termos de capacidade, né? O que eu tenho dentro do meu planejamento? Eu tenho capacidade infinita? Não. Eu tenho restrições de capacidade em virtude do número de pessoas que eu tenho no processo produtivo. Eu tenho que estar atendendo os meus objetivos estratégicos dentro desse contexto e as políticas empresariais. Dentro desse aspecto, entra aquela questão que a gente estava comentando aqui com vocês no começo da aula, que é a projeção de demanda. Ela vai me ajudar a verificar o alinhamento do meu planejamento, da fábrica, em relação à minha restrição de capacidade, aos meus objetivos que a gente estava comentando com vocês, que é a questão do lucro, ou se eu vou desenvolver, vou modernizar o meu parque industrial ou não, e as políticas empresariais que a diretoria passa para mim. Dentro desse contexto, eu tenho que também fazer ajudar e conciliar a questão das restrições financeiras que as empresas passam, tá certo? Quais são as saídas que eu vou ter? Adequando isso, o tamanho da força de trabalho, a produção mensal em unidade em dinheiro, os níveis de estoque, que é muito importante, né? É muito importante a gente cuidar com que a empresa não tenha estoques de produtos dentro do processo, e as unidades de subcontrato em carteira, o quê? Quanto que eu estou perdendo em termos de faturamento dentro de processo? Quanto que eu estou perdendo em termos de venda em virtude de eu não ter estoque ou dentro do processo, dentro da cadeia de valor como um todo? Outra coisa que influenciou muito nessa questão que eu estava comentando com vocês, no acerto da previsão de demanda, é o quê? É a era do conhecimento. O que acontece com a variabilidade da previsão de demanda? Hoje as empresas trabalham com um nível de demanda, um nível de assertividade muito enxuto, ou seja, eles têm o controle e o domínio dessa previsão de demanda. Se eu conseguir ajustar a previsão de demanda, eu consigo ajustar toda a cadeia sincronizada em relação a essa previsão de demanda. Então, em vez de eu esperar a demanda acontecer, eu começo a trabalhar na frente da demanda. O que eu costumo dizer é o seguinte: hoje nós temos que ser proativos no mercado, não podemos ser reativos. A demanda ocorre, depois eu vou seguir com isso dentro do mercado, tá certo? Impacto dessa questão da informação. O desenvolvimento que eu estava comentando aqui com vocês da nota fiscal eletrônica, com as transações passando no modelo offline, ou que seja, para o modelo online, explicando um pouco melhor a respeito disso. Antigamente as empresas faturavam com a nota de papel. O que ela fazia? Ela faturava, e essa informação da venda da nota de papel, às vezes demorava muito tempo para ir para o resto da cadeia. Tá certo? O que ocorre hoje? Praticamente toda a cadeia é sincronizada na nota fiscal eletrônica. Então eu sei exatamente o que está sendo vendido em cada loja, em cada parte do processo, dentro da minha cadeia de valor, em todo o meu mercado. Eu tendo essa informação, eu consigo saber, consigo prever melhor a minha análise de previsão de demanda dentro desse contexto. E outra coisa, a informatização de todo o sistema de comunicação entre as empresas, ocasionando a sincronização dessa cadeia de valor. Juntando essas duas coisas, o que acontece? Existe uma conexão daquela cadeia que a gente estava comentando com vocês, entre o cliente até o fornecedor final. O que ocorre com relação às incertezas de previsão de demanda?
Conforme vai aumentando, eu vou ter um horizonte de tempo, ele vai evoluindo nesse sentido, o que acaba ocorrendo em virtude dessas crises e dessas turbulências econômicas que estão acontecendo dentro do mundo. Eu começo a ter um deslocamento do que é real em relação à minha previsão. E eu começo a ter problemas em relação a isso, tá certo? Então o que acontece? Hoje, provavelmente, as empresas estão trabalhando com uma previsão de demanda de muito curto prazo, em virtude da instabilidade econômica que ocorre dentro do mercado. Fica difícil eu trabalhar com um horizonte de prever, por exemplo, quanto que eu vou vender no ano de 2017. Tá certo? Eu consigo estar trabalhando com um cenário de venda firme para março e talvez um cenário mais ou menos previsto até o meio do ano. Tá certo? Uma previsão de demanda é o quê? É uma afirmativa ou inferência sobre um futuro, usualmente baseada em informação histórica, tá certo? Olhando aqui, nós temos, por exemplo, o planejamento, né? É o processo lógico que descreve as atividades necessárias para ir de um ponto no qual estamos até a um objeto definido. E para isso, eu preciso ter o quê? Previsão, tá certo? O que eu não posso ter é predição, ou seja, um processo de determinação baseado numa coisa empírica. Alguém acha, algum diretor, que ele tem lá a lâmpada, que ele vai olhar a lâmpada, ele vai olhar e falar assim, não, nós vamos vender tantas milhares de unidades hoje, sem nenhuma metodologia nesse sentido. Existem pessoas que têm esse feeling, que muitas vezes conseguem acertar, né? Que te fala acertar, é acertar por uma questão de similaridade, de tentativa e erro e tudo mais. Só que hoje, no mercado atual, com o nível de informação que a gente não pode estar trabalhando somente com predição. A gente precisa trabalhar com o quê? Com previsão, ou seja, um processo metodológico, lógico, para chegar para aquele número que a empresa tem em termos de demanda. Tá certo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar com modelos estatísticos, matemáticos, ou até mesmo econômicos, ou ainda modelos subjetivos apoiados em uma metodologia de trabalho clara. Ou seja, eu preciso ter mais do que um diretor acha que vai vender aquilo. Eu preciso ter mais dados para poder gerar previsões mais consistentes dentro dos processos produtivos. Eu não posso só trabalhar com o feeling das pessoas, o sentimento das pessoas. Isso aconteceu muito na década de 90, né, quando eu comecei a trabalhar dentro do mercado. Ou seja, a gente administrava muito as empresas em virtude do feeling. Ah, vamos fazer isso porque eu sinto que isso vai dar certo. E na década de 90 a gente viu o que aconteceu dentro do mercado, na indústria e dentro da maioria das empresas no mercado. E não é isso que a gente vive hoje. Principais indicadores de demanda, ou seja, média de horas de trabalho semanal. Se eu tenho as pessoas trabalhando, e estou trabalhando com o mercado de consumo, logicamente eu sei com que as pessoas vão estar... eu vou ter demanda para o meu produto, tá certo? Consulta as organizações de proteção crédito ao Serasa, que é um dado que é muito divulgado dentro do mercado. Ou seja, se tem gente consultando o Serasa, é porque tem gente disposto a consumir, a demandar produtos. E eu vou ter demanda em relação a isso. Solicitações de alvará de construção. Se alguém solicita um alvará de construção, se eu tiver trabalhando, por exemplo, com cimento, eu sei que eu vou ter demanda de cimento, tá certo? Porque uma construção, uma casa, um prédio ou uma ponte precisa do quê? De uma matéria-prima básica, que é cimento. Se eu estiver trabalhando com ferro, eu vou ter demanda para ferro. E se eu consigo identificar, porque o alvará, ele ocorre antes de ocorrer a compra do cimento propriamente dito. O quê? A pessoa, para poder fazer a construção, ela gera o alvará primeiro, vai solicitar o alvará, depois ela vai comprar o cimento e ferro, que é material básico, tijolo. Então o que acontece? Se eu acompanhar isso, eu sei se eu vou ter demanda ou não. Como, por exemplo, no caso atual, agora, nós estamos tendo um aumento do índice de desemprego. Se eu tenho um alto índice de desemprego, o que acontece com a demanda dos meus produtos, de alguns produtos relacionados a bens de consumo? Eu vou ter uma queda de vendas em relação a isso. São indicadores que eu vou construindo na empresa um modelo mental, de uma tal forma que eu consigo ter uma antecipação, mesmo que mínima, do que vai ocorrer dentro do mercado, tá certo?
PIB, né? Se o PIB está crescendo, está aumentando a riqueza daquele determinado país, a gente vai ter uma indicação de como está sendo o meu mercado nesse sentido. Se eu estiver trabalhando com... Para mim poder crescer com o PIB, tem uma coisa relacionada, por exemplo, à produção industrial. Se as empresas estão aumentando a produção, elas vão investir em máquina. Se eu estiver trabalhando com máquina, por exemplo, eu posso estar olhando nesse sentido, esse aspecto desse sentido. Níveis de estoque, se o mercado tem muito estoque, o que acaba ocorrendo? É uma coisa prejudicial para a minha empresa. Porque a empresa, é lógico que a rede de supermercados, a rede de farmácias ou os grandes shoppings vão ter que consumir, ou seja, vender esse estoque, para depois demandar comigo no processo produtivo. Então, por exemplo, existem muitas empresas que não gostam, por exemplo, empresas que estão dentro de processo de transformação, que procuram gerenciar o estoque no cliente, tá certo? Para não acontecer esse aumento desse nível de estoque. Ou empréstimos comerciais e industriais. Se a empresa está emprestando, depende da natureza do empréstimo, né? Se a empresa está emprestando no BNDES para investir em equipamento, ela vai aumentar a produção. Se ela está emprestando junto ao Banco do Brasil, numa linha de crédito para sustentar o capital de giro, ela não está fazendo investimento. Ela não vai crescer, ela vai manter a operação de uma maneira um pouco até mais difícil, porque ela vai ter que pagar juros em virtude desse financiamento. Então isso acaba atrapalhando um pouco a minha previsão de demanda. Aqui eu escolhi 3 indicadores, para finalizar a nossa aula, que é o quê? Celulose e papel, derivados de petróleo e combustíveis e máquinas e equipamentos. Por que eu peguei celulose e papel? Celulose e papel tem uma linha ligada à área de embalagem, tá ligado nisso. As fábricas que trabalham com embalagens estão trabalhando com celulose de papel. Vamos falar um exemplo de caixa de papelão. Se eu tiver um aumento do índice de caixa de papelão, de compra de caixa de papelão, de venda de caixa de papelão, eu sei que na minha cadeia produtiva de uma série de empresas que demandam caixa de papelão e embalagens, eu vou ter uma perspectiva de aumento de demanda. A cadeia de petróleo e combustível está muito ligada à parte de plástico, né? Se a gente observar, por exemplo, hoje um automóvel, como vários produtos que tem dentro da casa de vocês, se você fizer uma percentual da máquina de lavar que vocês têm dentro de casa, do carro que vocês têm lá na garagem e tudo mais, vocês vão perceber que existe um aumento brutal do plástico nesse contexto todo. E ele está ligado a essa cadeia de consumo, de produção de petróleo, está ligada diretamente ao quê? À produção de bens de consumo. Então, o que ocorre? Eu tenho uma reflexão das duas cadeias aqui. E de máquinas e equipamentos, que eu separei aqui para vocês, que é o quê? É quanto que as empresas estão investindo nos últimos 36 meses para a gente estar fazendo uma análise. Olhando isso, se você olhar esse gráfico aqui, desde os últimos 36 meses, vocês vão perceber o que está acontecendo com os números. Eu estou tendo uma queda de venda sistemática nos últimos 36 meses, que reflete o quê? A natureza de demanda que a gente está passando, tá certo? Eu queria desejar a vocês aqui um sucesso, né, para finalizar essa aula e que a gente consiga aí se encontrar na próxima aula para poder discutir novos aspectos com relação à previsão de demanda. Um abraço, até mais.